Olha que caiu na prova do MP Santa Catarina, um julgado que a gente comentou recentemente aqui, tá? Olha que tem caído nas provas, mas talvez você não tenha dado importância, talvez não tenha comentado aqui, porque a gente não tem, enfim, previsibilidade se vamos continuar. Sabemos o dia de hoje, e o dia de hoje é a gente comentar algumas decisões muito importantes, talvez as mais importantes do STJ, desse segundo informativo do ano, que foi divulgado no informativo 877 do final de fevereiro de 2026. Preste atenção, eu quero chamar a tua atenção porque são julgados importantes e quero que você se inscreva aqui no canal. Eu me chamo Felipe Duque, sou procurador da Fazenda Nacional, estou trabalhando aqui também como professor de Estratégia de Carreira Jurídica e agradeço desde já todo o seu carinho. Vamos de pronto pegar os julgados mais importantes desse informativo, comentar os fundamentos, como é que isso aqui pode cair na tua prova, beleza? Vai, comenta aí, dá uma moral. Olha, o primeiro julgado, ele é sobre execução fiscal, o tema 1385 do STJ. A primeira sessão fixou a seguinte tese, que na execução fiscal, a fiança bancária e o seguro-garantia, que são oferecidos na garantia de uma execução de um crédito tributário, ele não é recusável pelo fato dele não estar observando a ordem legal de penhora. Isso é julgado muito importante. E, pessoal, o STJ fixa essa tese, novamente, muito importante na execução fiscal, agora em demandas tributárias. A questão era justamente isso. Pô, será que o fisco pode recusar uma fiança bancária, um seguro-garantia, oferecido pelo executado, alegando que ele não seguiu a ordem de preferência lá do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal? E a resposta do STJ foi clara, não pode. Por quê? Primeiro fundamento. Ele fez uma interpretação literal da Lei de Execução Fiscal. O artigo 9 lá da Lei de Execução Fiscal diz que o executado pode garantir a execução por depósito, fiança bancária, seguro-garantia ou até nomear bens à penhora. Só a nomeação de bens remete ao artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. Então ele fala que a fiança e o seguro-garantia, eles são formas autônomas de garantia e não estão sujeitos a um rol, a uma ordem de penhora preferencial. Segundo fundamento, ele fez uma distinção entre penhora e entre garantia. Penhora é um ato judicial, garantia é um ato do executado. São institutos distintos. Quando o executado ele oferece uma fiança bancária ou o seguro-garantia, ele está impedindo a penhora, como faria se oferecesse um depósito no montante integral. Então, a ordem do artigo 11, ele só entra se não houver garantia. Terceiro fundamento. O STJ fez uma distinção do tema 578. O fisco invocava o tema 578, que diz que a penhora deve obedecer à ordem legal. Mas o STJ esclareceu que aquele tema tratava de bens nomeados à penhora. No caso, o cara oferecia, por exemplo, precatórios. E não se referia a fiança bancária nem seguro-garantia, o tema 578. E quarto fundamento, o acesso à jurisdição. Teleologicamente, a fiança e o seguro-garantia, eles oferecem ao executado um meio menos oneroso de garantir o juízo e discutir o débito. E isso facilita o acesso à jurisdição, ou seja, permitir que você recuse sem nenhum tipo de justificativa, isso seria incongruente. Vale lembrar que a tese aqui vale para crédito tributário. Para o crédito não tributário, o STJ já havia decidido no mesmo sentido no tema 1203, agora está pacificado para todos. O segundo julgado é sobre as contribuições a terceiros, que é o tema 1390 do STJ, que tem a seguinte tese fixada. A base de cálculo das contribuições ao INCRA, ao Salário Educação, a DPC, FAER, Senar, SEST, Senat, Sescop, Sebrae, Apex Brasil e a BDI não é limitada a 20 salários mínimos. Artigo 4º, parágrafo único da Lei 6.950 de 81. Professor, que tema específico danado, né? Esse tema, inclusive, ele foi questão já de prova dissertativa de magistratura federal, de segunda fase, tá? Então fica de olho, salvo engano foi TRF terceira região. Então aqui o STJ, ele resolveu uma questão tributária relevante sobre as chamadas contribuições a terceiros ou então contribuições do Sistema S e entidades análogas. A Lei 6.950 de 81, ela em seu artigo 4º, parágrafo único, previa um teto de 20 vezes o maior salário mínimo para a base de cálculo dessas contribuições. A pergunta era assim, esse teto, ele ainda se aplica? E a resposta do STJ, não, né? E a fundamentação foi construída em blocos. O primeiro bloco, quando ele fala de DPC, FAE, SEST, enfim, Senat, ele fala que são meras destinações diversas das contribuições ao SESI, Senar e Senac.
Como o teto não se aplica a SESI, SENAI e SENAC, que foi o tema 1079 do STJ, também não se aplicaria aqui. Ao bloco 2, né, que ele fala do SEBRAE, Apex e ABDI, são alíquotas adicionais sobre a mesma base de cálculo também do SESI, SENAI e SESC, ou seja, a mesma lógica, o teto não se aplica. E o terceiro bloco, Salário Educação, SENA e SESCOP, ele também tem a base de cálculo definida pelas próprias leis de regência que são posteriores a essa lei que a gente comentou e não fazem nenhum tipo de referência para ela. E eles devem seguir o artigo 195, inciso 1º da Constituição Federal, que não tem nenhum tipo de limitação ao salário de contribuição. E por fim, o bloco 4, que foi do INCRA, tem a mesma base de cálculo da contribuição do empregador. E vai aplicar a mesma discussão no tema 1079 do STJ, onde foi o teto considerado revogado ou então inaplicável, tá? Terceiro julgado, muito importante, ele trata sobre recuperação judicial e sobre o crédito não habilitado, né? Qual foi a decisão do STJ? Ele falou assim que o crédito concursal não habilitado na recuperação judicial, ele sujeita-se aos efeitos do plano de soerguimento, inclusive quanto à data limite de atualização monetária, que é a data do pedido da recuperação, nos termos do artigo 9, inciso 2 da Lei 11.101 de 2005. A questão é clássica aqui, tá? O credor que não habilita o seu crédito na recuperação judicial, ele pode ser tratado de forma diferente dos que habilitaram, e a resposta consolidada pela segunda seção do STJ é não. Qual foi o fundamento central? O fundamento central é que a sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, ela é ope legis, ou seja, ela decorre da lei automaticamente. E o artigo 49, caput, da Lei 11.101 de 2005, ele diz que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação, independentemente se o credor ter ou não habilitado. Qual a consequência prática? A consequência prática é que a atualização monetária do crédito, ela está limitada à data do pedido da recuperação judicial, que está lá no artigo 9, inciso 2º. Do pedido até o pagamento efetivo, incide os índices do plano de soerguimento, não o índice de mercado que o credor escolheria. Lembre, a habilitação ela é facultativa. O credor não é obrigado a habilitar. O crédito é disponível, mas escolher não habilitar não o isenta dos efeitos da recuperação, são coisas distintas. O ponto-chave aqui é a diferença entre a faculdade de habilitar e a obrigatoriedade de submissão aos efeitos da recuperação. A habilitação ela é facultativa, a sujeição do plano ela é compulsória. A quarta decisão ela fala sobre PAD e prova penal emprestada ilícita. A decisão do STJ é que é inadmissível a condenação em processo administrativo disciplinar PAD amparada em prova penal emprestada considerada ilícita, ainda que essa ilicitude tenha sido declarada depois da conclusão do PAD. Então, esse julgado, ele enfrenta a velha independência das esferas administrativas e penal, mas com uma virada importante. O servidor, ele foi demitido com base em um PAD que usou uma interceptação telefônica como prova emprestada no processo penal. Depois, o STJ ele declarou essa interceptação ilícita na esfera penal. E aí o servidor pediu a revisão do PAD. E a administração pública negou, invocando independência das esferas. E o STJ ele não aceitou esse argumento. E por quê, professor? O fundamento principal é que a prova emprestada ela carrega consigo sua nota de ilicitude ou de licitude. Ao ser emprestada, ela não muda de natureza. Se é ilícita no processo penal, onde foi produzida, ela continua ilícita em qualquer outra esfera onde ela seja usada. Ou seja, a independência das esferas ela tem um limite. A independência vale para circunstâncias distintas. Prescrição, enquadramento, sanções diferentes. Mas a mesma prova não pode ser ilícita no juízo criminal e lícita no direito administrativo. Isso seria uma aberração lógica, conforme disse o STJ. A consequência é que a autoridade administrativa deve proferir uma nova decisão, excluindo as provas ilícitas e as contaminadas por elas, ou seja, a teoria dos frutos da árvore envenenada.
e o controle judicial posterior caberá à Justiça Civil. A conexão interessante é com o tema 1238 do STF, que ele admite essa prova emprestada no processo penal em PAD, desde que ela seja produzida de forma legítima e regular, ou seja, a ilicitude quebra esse pressuposto. O nosso quinto julgado é sobre o dano moral coletivo, quando falta água tratada. Uma decisão da segunda turma do STJ disse que a omissão estatal no fornecimento de água potável configura dano moral coletivo indenizável, sendo presumido, ou seja, in re ipsa, esse dano moral, obviamente, e é desnecessária você demonstrar que houve esse sofrimento emocional no caso concreto. E o caso aqui é bem simples. O município ele não fornecia água tratada, o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública pedindo, entre outras coisas, a indenização por dano moral coletivo. As instâncias ordinárias negam o dano moral coletivo por entender que precisaria de prova de repercussão subjetiva da coletividade, e o STJ reforma. Reforma por quê? Primeiro fundamento: o dano moral coletivo é in re ipsa. A jurisprudência do STJ é firme que o dano moral coletivo dispensa da prova de sofrimento concreto, ele é aferível pelo próprio fato, ou seja, a violação a um direito difuso já configura o dano. Segundo fundamento, os direitos fundamentais que foram afetados. Falta água tratada e isso viola diretamente a dignidade da pessoa humana, a saúde pública e o direito ao meio ambiente equilibrado. Não tem como negar que isso lesiona a coletividade. E o terceiro ponto, a função punitiva preventiva, ou seja, esse dano moral coletivo não é para compensar a dor, é para punir o infrator e prevenir a reiteração do ilícito. Queridos amigos, esses foram os 5 julgados mais importantes do informativo 877 do STJ. Espero que você tenha aprendido. Comenta aqui embaixo se você gostou e vamos lá, bons estudos!